Você acorda todos os dias com a mesma angústia silenciosa. Trabalha duro, se esforça, faz tudo o que dizem que deveria fazer, mas a riqueza verdadeira continua distante. E no fundo você sabe que não é apenas sobre dinheiro. É sobre essa sensação constante de que está perdendo tempo, de que existe um segredo que outros conhecem e você não. Eu sou Salomão, o homem mais rico que já existiu. Não por acaso, não por sorte, mas porque descobri princípios eternos que transformam qualquer pessoa comum em alguém próspero. Não estou falando de riqueza material apenas. Estou falando de uma transformação completa de identidade. Enquanto a maioria das pessoas corre atrás de fórmulas mágicas e promessas vazias, existe um caminho diferente. Um caminho que transformou pastores em reis, pescadores em líderes de nações e pessoas simples em construtores de impérios que duraram milênios. Hoje vou revelar os 7 negócios que usei para construir o reino mais próspero da história. Não são apenas estratégias, são princípios divinos que funcionam até hoje. Cada um deles tem o poder de transformar você de alguém que persegue a riqueza em alguém que a atrai naturalmente. Mas preciso ser direto com você. Se está esperando mais uma palestra motivacional cheia de palavras bonitas, este vídeo não é para você. O que vou compartilhar exige coragem para mudar, determinação para agir e sabedoria para entender que a verdadeira prosperidade começa quando você para de pensar como pobre e começa a pensar como rei. Este não é um momento qualquer. É o momento em que você decide se vai continuar sendo mais um na multidão ou se vai se tornar alguém que outros vão querer seguir. Se você sente que chegou a hora de parar de sonhar e começar a construir, então inscreva-se neste canal agora, porque o que vem pela frente vai mudar completamente a forma como você enxerga a riqueza. Vamos começar. Número 1. Sabedoria de Salomão como base da prosperidade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza naturalmente, enquanto outras lutam a vida inteira e nunca saem do lugar? Por que há indivíduos que transformam tudo que tocam em ouro, enquanto você se esforça tanto e os resultados continuam medíocres? Essa pergunta te incomoda porque, no fundo, você sabe que não é uma questão de sorte. Existe algo que você não está vendo. A diferença não está na quantidade de trabalho, não está na educação formal, não está nem mesmo no dinheiro que você tem para investir. A diferença está na forma como você pensa sobre a riqueza, sobre você mesmo e sobre o seu lugar neste mundo. E isso, meu amigo, é uma questão de sabedoria. Eu sou Salomão. Quando Deus me ofereceu qualquer coisa que eu desejasse, eu não pedi riquezas, não pedi fama, não pedi poder, pedi sabedoria. E sabe o que aconteceu? As riquezas, a fama e o poder vieram como consequência natural. Porque a sabedoria é a raiz de toda a prosperidade verdadeira. Imagine 2 árvores plantadas lado a lado. Uma tem raízes rasas, que se espalham apenas na superfície. A outra tem raízes profundas, que mergulham até as fontes de água subterrâneas. Quando vem a tempestade, qual delas permanece de pé? Quando vem a seca, qual delas continua dando frutos? A maioria das pessoas está construindo riqueza com raízes rasas. Elas perseguem tendências, copiam estratégias de outros, correm atrás do dinheiro rápido. E quando vem a crise, perdem tudo. Deixe-me contar sobre um jovem que conheci. Ele tinha 2 talentos, uma pequena quantia que seu mestre lhe confiou. Enquanto outros enterraram seus talentos por medo ou os gastaram em prazeres momentâneos, este jovem usou sua sabedoria. Ele estudou o mercado, entendeu as necessidades das pessoas, investiu com paciência. Em poucos anos, seus 2 talentos se tornaram 5, e depois 10, e depois 20. Não por magia, mas por sabedoria aplicada. Este é o momento em que você precisa fazer uma escolha.
Você pode continuar sendo uma pessoa que corre atrás da riqueza, ou pode se tornar uma pessoa que a riqueza procura. A diferença está na sabedoria. E a sabedoria começa quando você para de pensar como alguém que precisa e começa a pensar como alguém que tem valor para oferecer. A sabedoria verdadeira não é apenas conhecimento acumulado, é a capacidade de ver oportunidades onde outros veem problemas. É saber quando agir e quando esperar. É entender que a riqueza não é um objetivo, mas uma ferramenta para cumprir seu propósito. É compreender que você não foi criado para ser pobre, mas para ser um administrador das bênçãos que Deus quer derramar através de você. Quando você opera com sabedoria, tudo muda. Suas decisões ficam mais acertadas, suas relações melhoram, suas oportunidades se multiplicam. As pessoas começam a procurar você porque sentem que há algo diferente. Você não está mais desesperado por dinheiro. Você está no controle, e isso é magneticamente atrativo. A sabedoria te ensina que existem princípios eternos que governam a prosperidade. Princípios que funcionavam há 3.000 anos e continuam funcionando hoje. Princípios que não dependem da economia, da política ou das circunstâncias externas. Dependem apenas da sua disposição de aplicá-los com fé e persistência. Vou revelar agora os 7 negócios que me tornaram o homem mais rico da história. Mas antes que você pense que são apenas estratégias comerciais, entenda, cada um deles é uma expressão prática da sabedoria divina. São canais através dos quais Deus derrama prosperidade na vida daqueles que os entendem e os aplicam. Não são fórmulas mágicas. São princípios sólidos que exigem sabedoria para serem implementados, e a sabedoria não se compra, não se herda, não se rouba. Ela se desenvolve através da busca sincera, da aplicação prática e da conexão com aquele que é a fonte de toda sabedoria. Se você está cansado de lutar contra a escassez, se está pronto para parar de imitar e começar a liderar, se está disposto a trocar a mentalidade de sobrevivência pela mentalidade de prosperidade, então prepare-se. Porque o que você vai descobrir não é apenas sobre dinheiro, é sobre quem você foi criado para ser. A riqueza que vem da sabedoria é diferente. Ela não vem e vai como as ondas do mar. Ela se estabelece como uma fonte que nunca seca. E mais importante, ela não corrompe, ela não te torna arrogante ou vazio. Ela te torna um instrumento de bênção para outros. Esta é a diferença entre ser rico e ser próspero. Rico é quem tem dinheiro. Próspero é quem tem sabedoria que gera riqueza constantemente. Rico pode perder tudo em uma crise. Próspero recomeça e reconstrói porque tem a fonte dentro de si. Número 2. Investimento em terrenos e imóveis. Há uma dor silenciosa que você carrega todos os meses. O boleto do aluguel chega e junto com ele vem aquela sensação de que está jogando dinheiro fora. Você paga, paga, paga e no final não tem nada. Está construindo o patrimônio de outro enquanto o seu próprio futuro permanece incerto. E pior, você sabe que poderia ser diferente, mas sempre encontra uma desculpa para não agir. Deixe-me revelar algo que pode mudar sua perspectiva para sempre. Desde o princípio dos tempos, Deus estabeleceu um princípio fundamental. A terra não é apenas um lugar para morar. É um veículo de herança, de legado, de propósito eterno. Quando Deus prometeu a Abraão uma descendência como as estrelas do céu, não foi apenas sobre pessoas, foi sobre território. Terra que seria deles para sempre. A terra é o único investimento que Deus mesmo garantiu. Ele disse a Abraão: levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, sul, oriente e ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Note que Deus não disse eu emprestarei ou eu alugará. Ele disse eu darei. Para sempre. Imagine por um momento duas famílias.
A primeira gasta 30 anos pagando o aluguel. Somando tudo, pagaram o equivalente a 2 ou 3 casas, mas no final não tem nada. A segunda família fez um sacrifício inicial, comprou um terreno pequeno, construiu aos poucos. 30 anos depois, não apenas tem onde morar, mas tem um patrimônio que vale 10 vezes mais do que investiram. Mais importante, tem algo para deixar para os filhos. Há alguns anos, conheci um homem simples que trabalhava como segurança noturno. Enquanto outros gastavam o dinheiro extra com coisas supérfluas, ele guardava cada centavo. Comprou um terreno pequeno na periferia da cidade. Todo mundo disse que era loucura, que estava muito longe, que nunca ia valorizar. 15 anos depois, a cidade cresceu até aquele terreno. Hoje, ele tem 5 casas no mesmo lugar e vive da renda dos aluguéis. Não foi sorte, foi visão. Este é o momento da sua decisão. Você vai continuar sendo alguém que paga para morar na propriedade de outros ou vai se tornar alguém que oferece moradia para outros? A diferença está na mentalidade. O inquilino pensa no mês. O proprietário pensa em décadas. A verdade é que você tem medo. Medo de se comprometer, medo de não conseguir pagar, medo de fazer a escolha errada. Mas deixe-me perguntar, qual é o maior risco? Tentar e possivelmente fracassar? Ou não tentar e certamente continuar onde está? O aluguel que você paga hoje poderia estar pagando a sua própria casa. A diferença é apenas uma decisão. A sabedoria me ensinou que a terra tem uma característica única. Ela se multiplica sem esforço. Você não precisa trabalhar para que um terreno valorize. O crescimento da população, o desenvolvimento da região, a inflação, tudo trabalha a seu favor. Enquanto você dorme, seu patrimônio cresce. Enquanto você trabalha em outras coisas, a terra está gerando riqueza passivamente. Mas não estou falando apenas de comprar qualquer propriedade. Estou falando de investir com sabedoria. Como Salomão disse, os formigueiros são povo sem força, contudo no verão preparam a sua comida. A formiga não consome tudo que colhe. Ela guarda para o futuro. Ela investe pensando nas gerações que virão. Quando você compra terra, não está apenas comprando metros quadrados, está comprando independência, está comprando liberdade. Está comprando a possibilidade de deixar algo para seus filhos que seja muito mais valioso que dinheiro, a segurança de ter onde morar. E hoje, com todas as ferramentas disponíveis, é mais fácil do que nunca. Financiamentos acessíveis, programas governamentais, possibilidades de construção por etapas. O que você precisa não é mais dinheiro. O que você precisa é mais coragem para dar o primeiro passo. Vou te contar algo que pode soar duro, mas é verdade. Enquanto você adia essa decisão, outros estão tomando ação. Enquanto você espera o momento perfeito, outros estão criando o momento perfeito. Enquanto você pensa nos problemas, outros estão resolvendo problemas e construindo patrimônio. A terra é paciente, mas as oportunidades não são. Aquele terreno que hoje você acha caro, daqui a 5 anos você vai achar que era barato. Aquela região que hoje parece distante, daqui a 10 anos, pode ser o centro da cidade. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Mas para que isso funcione, você precisa mudar sua relação com a propriedade. Não estou falando de ostentação ou materialismo. Estou falando de mordomia. Deus te deu recursos para multiplicar, não para desperdiçar. Cada real que você gasta com aluguel é um real que não está trabalhando para o seu futuro. A prosperidade verdadeira não vem de ganhar muito dinheiro. Vem de fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme. E não há investimento mais sólido, mais seguro, mais duradouro que a terra. Empresas quebram, moedas desvalorizam, governos caem. Mas a terra permanece, a terra produz,
a terra valoriza. Quando você finalmente tomar essa decisão, quando finalmente sair da condição de inquilino para a condição de proprietário, algo muda em você. Você não caminha mais como alguém que está de passagem. Você caminha como alguém que pertence. E isso afeta tudo: sua autoestima, suas decisões, seus relacionamentos, até mesmo suas orações. A terra que você comprar não é apenas sua, é de seus filhos, é de seus netos, é o fundamento sobre o qual você construirá um legado que durará gerações. Esta é a diferença entre pensar pequeno e pensar grande. Entre viver apenas para hoje e viver para a eternidade. Número 3. Educação como valor acumulativo e ativo eterno. Você já percebeu como se sente quando está em uma conversa e não entende do que estão falando? Aquela sensação de estar por fora, de ser inferior, de não pertencer àquele grupo, é uma dor sutil, mas profunda. É a dor da ignorância. E ela te custa muito mais do que você imagina. Te custa oportunidades, relacionamentos, respeito e, sim, dinheiro. Muito dinheiro. O conhecimento é o único investimento que ninguém pode tirar de você. Podem roubar seu dinheiro, podem tomar sua casa, podem destruir seus negócios. Mas o que você aprendeu, o que você sabe, o que você desenvolveu em sua mente, isso é eternamente seu. E mais importante, é eternamente produtivo. Quando eu pedi sabedoria a Deus, não estava pedindo apenas informações, estava pedindo a capacidade de compreender, de discernir, de tomar decisões acertadas. E sabe qual foi o resultado? As riquezas vieram naturalmente. Porque quem tem sabedoria não precisa correr atrás do dinheiro. O dinheiro corre atrás de quem tem sabedoria. Pense em José no Egito. Ele era um escravo. Não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha influência. Mas tinha algo muito mais valioso: a capacidade de interpretar sonhos, de entender os tempos, de planejar estrategicamente. Em poucos anos, esse conhecimento levou da prisão ao palácio, de escravo a governador da maior potência mundial da época. Daniel é outro exemplo. Levado cativo para a Babilônia, perdeu tudo: família, país, status social. Mas investiu no que ninguém podia tirar dele: conhecimento. Aprendeu a língua, estudou a cultura, desenvolveu suas habilidades. Resultado? Serviu a 4 reis diferentes e sempre ocupou posições de destaque e influência. Este é o momento de você parar de ter medo de investir em conhecimento. Você reclama que os cursos são caros, que os livros custam muito, que não tem tempo para estudar. Mas gastou quanto este mês em coisas completamente inúteis? Gastou quanto em entretenimento vazio, em comidas desnecessárias, em impulsos momentâneos? A diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre não está na conta bancária, está na cabeça. Rico é quem sabe como ganhar dinheiro, pobre é quem só sabe como gastá-lo. E essa diferença se chama conhecimento, se chama capacitação. Se chama investimento na própria mente. O mundo mudou. Antigamente você aprendia uma profissão e trabalhava nela a vida toda. Hoje, se você não se atualizar constantemente, fica obsoleto em 5 anos. As máquinas estão substituindo o trabalho braçal. A inteligência artificial está substituindo o trabalho mental repetitivo. O que sobra? O que nunca será substituído? A capacidade humana de criar, de inovar, de resolver problemas complexos, de se conectar emocionalmente com outros seres humanos. Vou te contar sobre uma mulher que conheci. Ela trabalhava como faxineira, ganhava muito pouco, mal conseguia pagar as contas. Mas tinha um sonho: ensinar culinária. Começou fazendo bolos para vender na vizinhança.
Com o dinheiro que ganhou, pagou um curso de confeitaria profissional, depois um curso de fotografia para fotografar seus próprios doces, depois um curso de marketing digital para divulgar nas redes sociais. Hoje, 5 anos depois, ela tem uma escola de confeitaria online com mais de 10.000 alunos pagantes. Faturou mais no ano passado do que faturava em 10 anos como faxineira. O que mudou? Seu conhecimento, sua capacidade, sua especialização. A educação verdadeira não é apenas sobre diplomas, é sobre desenvolver competências que o mercado valoriza. É sobre se tornar alguém que resolve problemas que outras pessoas não sabem resolver. É sobre se tornar raro, especial, insubstituível. E aqui está o segredo que muitos não entendem. Você não precisa saber tudo, você só precisa saber mais que seus concorrentes sobre uma coisa específica. Se você se especializar em resolver um problema específico melhor que qualquer outra pessoa, o dinheiro virá naturalmente. A mulher virtuosa de Provérbios não apenas fazia tecidos. Ela ensinava outras mulheres a fazer tecidos. Não apenas cozinhava. Ela ensinava outras mulheres a cozinhar. Ela transformou seu conhecimento em produto. Ela monetizou sua sabedoria. E você pode fazer o mesmo. Você tem conhecimento em alguma área, mesmo que não perceba. Você sabe fazer algo que outros querem aprender. Pode ser culinária, pode ser artesanato, pode ser jardinagem, pode ser organização doméstica, pode ser cuidados com animais. Qualquer coisa que você faz bem pode se tornar uma fonte de renda. O mercado digital quebrou todas as barreiras. Você não precisa mais de uma escola física, de funcionários, de grandes investimentos. Você pode ensinar do seu quarto para pessoas do mundo inteiro, usando apenas um celular e uma conexão com a internet. Nunca foi tão fácil transformar conhecimento em dinheiro. Mas há algo ainda mais importante que o retorno financeiro. Quando você se especializa, quando se torna bom no que faz, quando desenvolve conhecimentos valiosos, sua autoestima muda. Você não se vê mais como alguém comum. Você se vê como alguém especial. E quando você se vê assim, os outros também começam a te ver assim. O conhecimento te dá confiança. A confiança te dá oportunidades. As oportunidades te dão resultados. Os resultados te dão mais confiança. É um ciclo virtuoso que começa com uma simples decisão: investir na sua própria educação. Pare de gastar dinheiro comprando coisas e comece a gastar dinheiro se tornando alguém. Pare de colecionar objetos e comece a colecionar competências. Pare de encher a casa de bugigangas e comece a encher a mente de conhecimento valioso. Porque no final das contas, quando você morrer, as coisas que você acumulou ficarão para outros. Mas o conhecimento que você desenvolveu, a sabedoria que você adquiriu, as competências que você construiu, essas virarão herança, exemplo, legado. Essas se multiplicarão através de todos que você ensinou, influenciou, inspirou. O conhecimento é o único investimento que se multiplica quando você divide. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Este é o segredo da verdadeira prosperidade: transformar-se em uma fonte de valor para o mundo. Número 4. Agricultura e pecuária como negócios sustentáveis. Existe uma angústia profunda que você provavelmente sente, mas nunca admitiu em voz alta. É o medo de depender completamente de sistemas sobre os quais você não tem controle. Você trabalha para uma empresa que pode te demitir amanhã. Você compra comida de fornecedores que podem faltar a qualquer momento. Você vive numa dependência total de outros para suas necessidades mais básicas. E isso te deixa vulnerável, inseguro, refém das circunstâncias. Deixe-me revelar um princípio que estabeleci desde o início dos tempos. Quem controla a produção de alimento, controla o futuro.
Não importa quão avançada seja a tecnologia, não importa quantas moedas digitais sejam criadas, não importa quantos aplicativos sejam inventados, as pessoas sempre vão precisar comer. Sempre vão precisar de produtos básicos para sobreviver. E isso torna a agricultura e a pecuária os negócios mais estáveis e sustentáveis que existem. Imagine uma pirâmide. Na base estão as necessidades básicas: comida, água, abrigo. No topo estão os luxos, eletrônicos, entretenimento, viagens. Quando vem a crise, o que as pessoas cortam primeiro? Os luxos. O que elas cortam por último? A comida. Quem investe na base da pirâmide tem segurança eterna. Quem investe apenas no topo vive na instabilidade. Deixe-me contar sobre Isaac. Ele vivia numa época de fome severa. Todo mundo estava migrando para o Egito em busca de comida. Mas Deus disse a Isaac: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te mostrar. E sabe o que Isaac fez? Plantou. No meio da crise, no meio da fome, ele plantou. E a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais do que plantou, naquele mesmo ano. 100 vezes mais. Você consegue imaginar um investimento que dê esse retorno? Enquanto todos estavam desesperados procurando comida, Isaac estava produzindo comida. Enquanto todos estavam gastando suas reservas, Isaac estava multiplicando suas reservas. A diferença não foi sorte, foi estratégia, foi visão, foi compreensão de um princípio eterno. Este é o momento de você questionar sua dependência total do sistema urbano. Você mora numa cidade grande, trabalha num escritório, compra tudo pronto no supermercado e acha que isso é evolução. Mas eu te pergunto, o que acontece se a comida para de chegar? O que acontece se os preços dispararem? O que acontece se o sistema entrar em colapso? Não estou pregando o fim do mundo. Estou pregando independência. Estou pregando segurança. Estou pregando a sabedoria de ter múltiplas fontes de sustento, incluindo aquela que nunca vai deixar de ser necessária: a produção de alimento. Você não precisa largar tudo e virar fazendeiro, mas pode começar pequeno. Um pequeno terreno, uma horta, algumas galinhas, alguns porcos, uma vaquinha. Parece pouco, mas é o início de uma revolução na sua vida. É o início da sua independência alimentar e, potencialmente, da sua independência financeira. A sabedoria que recebi me ensinou que quem cuida bem de pouco receberá muito. Em Provérbios escrevi: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Por que eu disse isso? Porque os animais são ativos vivos, eles se reproduzem. Eles crescem, eles se multiplicam. Uma vaca se torna duas, duas se tornam quatro, quatro se tornam 8. É matemática exponencial trabalhando a seu favor. Conheço um homem que começou com 5 galinhas no quintal de casa. Seus vizinhos riram, chamaram de louco, disseram que ia dar trabalho. 3 anos depois, ele estava vendendo ovos para o bairro inteiro. 5 anos depois, abriu uma pequena granja. 10 anos depois, suplai 5 supermercados da região. Hoje tem uma empresa que emprega 20 pessoas e fatura mais de 1 milhão por ano. Tudo começou com 5 galinhas. A agricultura moderna não é mais aquela imagem romantizada do passado. É tecnologia, é ciência, é gestão profissional. Você pode produzir muito em pouco espaço usando técnicas de hidroponia, estufas controladas, rotação inteligente de culturas. Pode criar animais de forma sustentável e lucrativa usando manejo adequado e alimentação balanceada. E há algo ainda mais importante: o mercado está mudando. As pessoas estão se conscientizando sobre a qualidade do que comem.
Estão dispostas a pagar mais por produtos orgânicos, frescos, produzidos com cuidado. Estão valorizando a origem do alimento, a história do produtor, a sustentabilidade do processo. Isso criou uma oportunidade única para pequenos produtores. Você não precisa competir com as grandes corporações. Você pode atender nichos específicos, produtos orgânicos, alimentos funcionais, criações artesanais, entregas locais. Pode vender direto ao consumidor, eliminando intermediários e aumentando sua margem de lucro. A internet quebrou as barreiras geográficas. Você pode produzir no interior e vender para as capitais. Pode criar uma marca, contar sua história, fidelizar clientes. Pode transformar sua pequena produção em um negócio sólido e rentável usando as ferramentas digitais disponíveis. Mas além do retorno financeiro, há algo ainda mais valioso: a satisfação de produzir algo essencial, de saber que você está alimentando pessoas, de estar conectado com a terra, com os ciclos naturais, com o propósito original para o qual o homem foi criado. Quando você produz seu próprio alimento, quando cria seus próprios animais, quando cultiva sua própria terra, algo ancestral desperta em você, uma conexão profunda com a criação. Uma sensação de propósito e utilidade que nenhum trabalho urbano consegue proporcionar. E há também a questão do legado. Você pode ensinar seus filhos a produzir, pode passar conhecimentos práticos que serão úteis para toda a vida. Pode deixar para eles não apenas dinheiro, mas habilidades de sobrevivência e prosperidade. A agricultura e a pecuária são negócios que conectam você com a sabedoria divina. Você aprende sobre paciência plantando, aprende sobre persistência cuidando de animais, aprende sobre fé esperando a colheita. Aprende sobre gratidão colhendo os frutos do seu trabalho. Não subestime o poder transformador de produzir seu próprio sustento. É um dos pilares fundamentais de uma vida verdadeiramente próspera e independente. Número 5. Diversificação de fontes de renda. Há uma mentira que te contaram desde criança e que você aceita sem questionar. A mentira de que segurança vem de ter um emprego fixo, uma fonte única de renda, um salário mensal garantido. E essa mentira te mantém refém, vulnerável, dependente de decisões que outros tomam sobre sua vida. Porque quando você depende de apenas uma fonte de renda, você não tem segurança. Você tem uma ilusão de segurança que pode desmoronar a qualquer momento. A verdadeira sabedoria financeira está escrita em Eclesiastes. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso não é apenas um conselho poético. É uma estratégia de sobrevivência. É matemática pura aplicada à vida real. Quando você diversifica suas fontes de renda, você não está apenas aumentando seus ganhos. Você está comprando liberdade. Imagine um homem que tem 7 fontes diferentes de renda. Se uma falha, ele ainda tem 6. Se 2 falham, ainda tem 5. Para que ele fique sem nada, todas as 7 precisariam falhar simultaneamente, o que é estatisticamente quase impossível. Agora, imagine outro homem que depende apenas do salário do emprego. Se ele for demitido, perde 100% da sua renda de uma vez. Conheci um executivo bem-sucedido que ganhava muito bem numa multinacional. Casa grande, carro importado, filhos em escola particular. Ele se sentia seguro, confiante, realizado. Até que a empresa passou por uma reestruturação e ele foi demitido. Em 6 meses perdeu a casa. Em 1 ano, teve que tirar os filhos da escola particular. Em 2 anos, estava trabalhando como vendedor ganhando 1/3 do que ganhava antes. Por outro lado, conheci uma mulher simples que trabalhava como doméstica. Mas ela tinha uma visão diferente. Além do trabalho principal, ela fazia doces para vender no final de semana. Cuidava do jardim de algumas vizinhas.
Ensinava crochê para um grupo de amigas. Alugava uma pequena casa que havia comprado com muito sacrifício. Quando perdeu o emprego de doméstica, não entrou em desespero. Suas outras fontes de renda a sustentaram enquanto procurava algo novo. Este é o momento de você parar de colocar todos os seus ovos numa cesta só. Você tem talentos que não está usando. Você tem conhecimentos que não está monetizando. Você tem tempo que está desperdiçando. E cada uma dessas coisas pode se tornar uma fonte adicional de renda. A revolução digital criou possibilidades que nunca existiram antes. Você pode ensinar o que sabe através de cursos online. Pode vender produtos físicos ou digitais pela internet. Pode oferecer serviços remotos para pessoas do mundo inteiro. Pode investir em ativos que geram renda passiva. Pode criar conteúdo que monetiza através de publicidade ou parcerias. Mas há uma resistência mental que você precisa vencer. Você foi programado para pensar que trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo é dispersão, falta de foco, amadorismo. Isso é mentira. Diversificação é inteligência, é estratégia, é sabedoria aplicada. O segredo não é trabalhar mais horas, é trabalhar de forma mais inteligente, é criar sistemas que funcionem sem sua presença constante. É construir fontes de renda que se alimentem sozinhas enquanto você dorme, viaja ou se dedica a outras atividades. Vou te dar exemplos práticos. Se você sabe cozinhar, pode dar aulas de culinária nos finais de semana. Se você tem habilidades com informática, pode oferecer consultoria para pequenas empresas. Se você tem um carro, pode trabalhar com aplicativos de transporte nas horas vagas. Se você tem um espaço extra em casa, pode alugar para estudantes ou turistas. Cada pequena fonte adicional de renda tem um impacto desproporcional na sua liberdade financeira. R$ 500 extras por mês podem não parecer muito, mas em 10 anos, investidos adequadamente, podem se tornar um patrimônio significativo. E mais importante, te dão margem de manobra, flexibilidade, opções. A diversificação também te ensina habilidades que você não desenvolveria ficando apenas no emprego tradicional. Te força a pensar como empresário. Te obriga a entender de marketing, vendas, atendimento ao cliente, gestão financeira. Te transforma numa pessoa mais completa e preparada para os desafios do futuro. E há uma dimensão psicológica poderosa nisso. Quando você tem múltiplas fontes de renda, sua relação com o dinheiro muda. Você não fica mais ansioso esperando o salário cair na conta. Você não fica mais com medo de perder o emprego. Você não aceita mais qualquer tratamento porque precisa do dinheiro. Isso te dá poder de negociação, te dá dignidade, te dá a capacidade de dizer não quando necessário. Te transforma de empregado em empresário da própria vida. Mas cuidado com uma armadilha. Diversificar não significa dispersar. Você não pode tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Comece com uma fonte adicional. Desenvolva até ela funcionar bem. Depois adicione uma segunda, e assim por diante. É um processo gradual, sistemático, sustentável. E há outra dimensão importante. Algumas fontes de renda são lineares, outras são exponenciais. Trabalho por hora é linear. Você trabalha 1 hora, ganha por 1 hora. Para o trabalho, para o ganho. Investimentos, produtos digitais, sistemas automatizados são exponenciais. Você trabalha uma vez, ganha indefinidamente. O objetivo final é migrar gradualmente do linear para o exponencial. Das rendas que dependem do seu tempo para as rendas que funcionam independente do seu tempo. Das fontes ativas para as fontes passivas. Quando você conseguir criar pelo menos 3 fontes passivas de renda que, somadas, cobrem seus gastos básicos, você terá alcançado a liberdade financeira. Você poderá escolher trabalhar por prazer, por propósito, por realização, não por necessidade.
Esta é a diferença entre sobreviver e prosperar. Entre ser escravo do dinheiro e ser senhor do dinheiro. Entre viver com medo do futuro e viver com expectativa do futuro. Número 6. Comércio e exportação como canais de riqueza. Você já se sentiu pequeno diante da imensidão do mercado global? Já pensou que para ter sucesso no comércio precisa ser uma grande corporação, ter milhões investidos, competir com gigantes que existem há décadas? Essa sensação de insignificância te paralisa. Te faz acreditar que o comércio é só para os grandes, que você não tem chance, que deve se contentar com ser apenas um consumidor na cadeia alimentar econômica. Mas deixe-me revelar algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. O comércio não é privilégio dos poderosos. É direito de qualquer pessoa que tenha visão para identificar necessidades e coragem para satisfazê-las. Quando eu construí meu reino, uma das bases da minha riqueza foi exatamente isso: identificar o que uns tinham e outros precisavam, e criar pontes entre esses mundos. Eu importava cavalos do Egito e os vendia para os hititas. Importava carros dos hititas e os vendia no Egito. Não precisei inventar nada, não precisei criar nada do zero. Apenas identifiquei uma oportunidade de conexão e a explorei com sabedoria. E isso me trouxe riquezas que durariam gerações. Pense na mulher virtuosa de Provérbios. A Bíblia diz que ela traz de longe o seu pão. Isso significa que ela não se limitava ao mercado local. Ela tinha visão global. Ela entendia que existem produtos em lugares distantes que podem ser valiosos em seu próprio território, e vice-versa. Este é o momento de você expandir sua visão além das fronteiras da sua cidade, do seu estado, do seu país. Vivemos na era da conexão global instantânea. Você pode comprar de um fornecedor na China e vender para um cliente no Canadá, tudo usando apenas um celular e uma conexão com a internet. O comércio sempre foi sobre resolver problemas. Alguém tem algo que outro precisa, mas não conseguem se encontrar. Você se torna a ponte, e toda ponte cobra pedágio. Esse pedágio é seu lucro. Sua recompensa por facilitar a conexão entre oferta e demanda. Deixe-me contar sobre um jovem que conheci. Ele notou que em sua cidade havia muitas pessoas interessadas em produtos orgânicos, mas os supermercados locais não ofereciam variedade. Ao mesmo tempo, descobriu que numa cidade vizinha havia pequenos produtores orgânicos que tinham dificuldade para escoar sua produção. Ele se tornou a ponte. Organizou uma feira mensal, trouxe os produtores para sua cidade, conectou oferta e demanda. Cobrou uma pequena taxa dos produtores pelo espaço e pela organização. Em poucos meses, estava ganhando mais com essa atividade do que no seu emprego formal. Em 2 anos, criou uma central de distribuição que atendia 5 cidades da região. A tecnologia eliminou quase todas as barreiras do comércio. Você pode criar uma loja virtual sem estoque, trabalhando com dropshipping. Pode vender produtos digitais que não precisam de logística física. Pode oferecer serviços que são entregues remotamente. Pode importar diretamente de fábricas no exterior e vender no mercado nacional. Mas o segredo do comércio bem-sucedido não está apenas em comprar barato e vender caro. Está em agregar valor. Está em oferecer algo que o cliente não consegue encontrar facilmente em outro lugar. Pode ser qualidade superior, atendimento diferenciado, garantias especiais, personalização, conveniência. O mundo está cheio de nichos inexplorados, produtos específicos para grupos específicos de pessoas, soluções customizadas para problemas particulares, experiências únicas que não podem ser replicadas em massa. E é aí que está a oportunidade para quem está começando. Você não precisa competir com as grandes lojas vendendo os mesmos produtos. Pode encontrar um nicho que elas ignoram, um grupo de clientes que elas não atendem bem, uma necessidade que elas não percebem. E construir um negócio sólido servindo esse nicho com excelência.
A mulher virtuosa não tentava competir com os grandes comerciantes de tecidos. Ela criou produtos únicos, com qualidade superior, para clientes que valorizavam exclusividade. Faz tecidos de linho fino e os vende. Não qualquer tecido, tecido fino. Diferenciado, valorizado. E há uma dimensão ainda mais profunda no comércio ético. Quando você conecta produtores honestos com consumidores necessitados, quando oferece produtos de qualidade por preços justos, quando constrói relacionamentos duradouros baseados na confiança, você não está apenas ganhando dinheiro, está servindo ao próximo. Está cumprindo um propósito. O comércio bem feito é uma forma de ministério, é uma forma de servir, é uma forma de abençoar. Porque você está facilitando a vida de pessoas, resolvendo problemas reais, conectando mundos que não se conheciam. Mas para isso funcionar, você precisa abandonar a mentalidade de empregado e abraçar a mentalidade de comerciante. Empregado pensa em horas trabalhadas, comerciante pensa em valor entregue. Empregado pensa em salário fixo. Comerciante pensa em lucro proporcional ao impacto. Esta transformação mental é fundamental. Você precisa começar a ver oportunidades onde outros veem apenas rotina. Precisa começar a perguntar: o que as pessoas da minha cidade precisam que não conseguem encontrar facilmente? Que produtos de outras regiões ou países fariam sucesso aqui? Que serviços estão sendo mal atendidos? O comércio também ensina lições valiosas que você não aprende em outras atividades. Te ensina a lidar com pessoas, te ensina a negociar, te ensina a resolver problemas rapidamente, te ensina a assumir riscos calculados, te ensina a ser resiliente diante de fracassos. E talvez mais importante, te ensina que seu valor não está no que você sabe, mas no que você faz com o que sabe. Não está no seu diploma, mas na sua capacidade de servir o mercado. Não está no seu currículo, mas nos resultados que você entrega. Quando você abraça o comércio como uma das suas fontes de renda, você se junta a uma tradição milenar de pessoas que construíram civilizações, conectando culturas, facilitando trocas, criando prosperidade através do intercâmbio de bens e serviços. Número 7. Transporte e economia baseada no movimento. Há uma inquietação constante dentro de você que talvez nunca tenha conseguido nomear. É a sensação de estar parado enquanto a vida acontece, de estar preso numa rotina que não te leva a lugar algum. De ter recursos, talentos, oportunidades, mas não conseguir ativá-los porque está estagnado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, esperando que algo mude magicamente. Deixe-me revelar um princípio fundamental que governa a prosperidade. Movimento atrai provisão. Onde há movimento, há vida. Onde há vida, há oportunidades. Onde há oportunidades, há crescimento. A riqueza não vem para quem está parado. Vem para quem está em movimento, conectando lugares, levando soluções, facilitando encontros. Observe a natureza. A água parada apodrece. A água em movimento é sempre fresca, sempre renovada, sempre dando vida. O ar parado fica viciado. O ar em movimento renova ambientes inteiros. O sangue parado causa necrose. O sangue em movimento leva vida para cada célula do corpo. Quando Jesus começou seu ministério, ele não ficou parado numa cidade esperando que as pessoas viessem até ele. Ele se moveu. Percorreu aldeias, cruzou fronteiras, navegou por mares, caminhou por desertos, e onde quer que chegasse, trazia transformação. O movimento não era apenas meio de transporte, era parte da estratégia. Este é o momento de você entender que seu carro, sua moto, sua bicicleta não são apenas meios de ir e vir. São ferramentas de geração de renda. São ativos que podem trabalhar para você enquanto você trabalha.
São oportunidades que estão paradas na sua garagem, esperando serem ativadas. A economia do movimento explodiu nos últimos anos. Aplicativos de transporte, delivery de comida, entrega de mercadorias, mudanças residenciais, turismo local. Nunca foi tão fácil transformar mobilidade em dinheiro. Você não precisa de grandes investimentos. Não precisa de conhecimentos técnicos complexos. Precisa apenas da disposição de se mover. Conheço um homem que trabalhava numa fábrica e estava insatisfeito com o salário. Nos fins de semana, começou a usar seu carro para fazer corridas num aplicativo de transporte. No primeiro mês, ganhou o equivalente a 40% do seu salário mensal. No sexto mês, estava ganhando mais nos fins de semana do que durante a semana toda na fábrica. Mas ele não parou aí. Percebeu que muitos motoristas não tinham carros adequados ou não queriam usar seus próprios veículos. Começou a alugar seu carro para outros motoristas durante a semana, enquanto trabalhava na fábrica. Em 2 anos, comprou um segundo carro. Em 5 anos, tinha uma frota de 10 veículos trabalhando para ele. A economia do movimento não é apenas sobre transporte de pessoas, é sobre movimento de bens, de informações, de serviços, é sobre conectar quem tem com quem precisa. É sobre estar no lugar certo, na hora certa, com a solução certa. Você pode transportar produtos entre cidades, pode fazer entregas para lojas locais, pode oferecer mudanças residenciais, pode criar roteiros turísticos na sua região, pode transportar materiais de construção. Pode levar idosos ao médico. Pode buscar crianças na escola. Cada movimento pode gerar receita. E há uma dimensão ainda mais profunda nisso. Quando você se move, você encontra pessoas. Quando encontra pessoas, você descobre necessidades. Quando descobre necessidades, você identifica oportunidades. Quando identifica oportunidades, você cria soluções. É um círculo virtuoso que começa com o simples ato de sair do lugar. O profeta Naum disse: "Como são formosos sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Por que os pés são formosos? Porque se movem. Porque levam esperança de um lugar para outro. Porque conectam mundos diferentes. Porque fazem a diferença através do movimento. Mas há algo que você precisa entender. O movimento sem propósito é apenas agitação. O movimento próspero é o movimento intencional. É saber para onde você está indo, por que está indo, o que vai fazer quando chegar lá. É planejar rotas, otimizar tempo, maximizar resultados. A tecnologia moderna transformou qualquer pessoa com um veículo num empresário do transporte. GPS elimina a necessidade de conhecer todas as ruas. Aplicativos conectam automaticamente oferta e demanda. Pagamentos digitais eliminam o problema do dinheiro físico. Avaliações mútuas criam confiança entre estranhos. Nunca foi tão seguro, tão simples, tão lucrativo trabalhar com transporte. E nunca houve tanta demanda. As pessoas estão cada vez mais dispostas a pagar por conveniência. Empresas estão terceirizando logística. O comércio eletrônico criou uma necessidade gigantesca de entregas rápidas e eficientes. Você tem uma janela de oportunidade histórica. Enquanto alguns setores estão sendo automatizados, o transporte ainda depende fundamentalmente do elemento humano. Robôs ainda não dirigem carros comercialmente. Drones ainda têm limitações de peso e distância. A inteligência artificial ainda não substitui a capacidade humana de resolver problemas imprevistos no trânsito. Mas essa janela não vai ficar aberta para sempre. Em alguns anos, carros autônomos podem mudar completamente o setor. Por isso, o momento de agir é agora. O momento de transformar seu veículo em ferramenta de trabalho é agora. O momento de sair da estagnação e entrar em movimento é agora.
E há uma transformação pessoal que acontece quando você abraça a economia do movimento. Você para de ver o mundo da janela da sua casa e começa a ver luz do banco do motorista. Você para de ser espectador da vida dos outros e vira protagonista da sua própria vida. Cada quilômetro rodado é um passo para longe da dependência e um passo para perto da independência. Cada corrida feita é uma prova de que você tem capacidade de gerar receita por conta própria. Cada cliente satisfeito é uma confirmação de que você tem valor a oferecer ao mundo. O movimento quebra limitações mentais. Quando você se move fisicamente, você também se move psicologicamente. Sai da zona de conforto, enfrenta desafios, desenvolve confiança, expande horizontes. Descobre possibilidades que não via quando estava parado. A riqueza não é um destino, é uma jornada, e toda jornada começa com o primeiro passo, com o primeiro movimento, com a primeira decisão de parar de esperar e começar a agir. Número 8. Arte, criatividade e dons como empreendimentos. Quantas vezes você já ouviu que arte não dá dinheiro? Quantas vezes já escutou que criatividade é apenas hobby, que talento artístico não paga as contas, que você precisa escolher entre seguir sua paixão criativa e ter segurança financeira? Essa mentira tem matado sonhos e desperdiçado dons a gerações. E o pior, tem mantido pessoas talentosas presas numa vida de mediocridade quando poderiam estar prosperando, fazendo exatamente aquilo que amam. A criatividade não é um luxo, é uma necessidade. Não é entretenimento, é solução. Não é supérflua, é essencial. O mundo precisa desesperadamente de beleza, de originalidade, de expressões únicas que só você pode oferecer. E está disposto a pagar por isso. Muito bem pago. Quando Deus criou o mundo, Ele não fez apenas algo funcional. Ele fez algo belo. Ele não pintou o pôr do sol de uma cor só. Criou um espetáculo de cores que se renovam a cada dia. Ele não fez as flores todas iguais. Criou uma diversidade impressionante de formas, perfumes, texturas. A criatividade não é acidente. É essência divina manifestada através de seres humanos. Lembra de Bezalel? Deus o escolheu especificamente para criar as peças artísticas do tabernáculo. Não foi coincidência. Não foi apenas porque ele era habilidoso. Foi porque Deus havia colocado nele dons específicos de criatividade que eram necessários para aquele projeto. E Bezalel se tornou próspero, respeitado, lembrado através dos séculos por causa da sua arte. Este é o momento de você parar de menosprezar seus talentos criativos. Aquela habilidade que você tem com as mãos, aquela facilidade para desenhar, aquela voz que todos elogiam, aquele jeito único de decorar ambientes, aquela capacidade de fazer as pessoas rirem, aquela sensibilidade para fotografar momentos especiais. Isso não é passatempo. É potencial econômico. A internet democratizou a arte. Você não precisa mais de galerias para expor suas obras. Não precisa mais de editoras para publicar seus textos. Não precisa mais de gravadoras para divulgar sua música. Não precisa mais de intermediários para chegar ao seu público. Você pode criar, divulgar e vender diretamente para quem valoriza seu trabalho. Conheço uma mulher que sempre teve talento para artesanato, mas nunca levou a sério. Fazia peças apenas para amigas, como presente ou passatempo. Até que uma amiga sugeriu que ela criasse uma página nas redes sociais para mostrar seu trabalho. Em 6 meses tinha mais encomendas do que conseguia fazer. Em 1 ano, precisou contratar ajuda. Hoje tem um ateliê que emprega 5 pessoas e fatura mais de R$10.000 por mês. O que mudou? Ela parou de ver sua criatividade como hobby e começou a vê-la como negócio. Parou de dar seus produtos de graça e começou a cobrar o preço justo.
Parou de esperar que outros validassem seu trabalho e começou a valorizá-lo ela mesma. Davi era apenas um pastor que tocava a harpa. Poderia ter continuado no anonimato cuidando das ovelhas do pai. Mas quando surgiu a oportunidade, ele usou seu talento musical para servir o rei Saul. Sua música não apenas abria portas. Literalmente salvava vidas, acalmando os espíritos atormentados do rei. E isso o levou do campo ao palácio. Seus dons criativos são chaves para portas que você nem imagina que existem. Cada talento que você desenvolve te dá acesso a círculos diferentes, oportunidades únicas, possibilidades que não estão abertas para quem não tem essa habilidade específica. A arte sempre foi sobre resolver problemas emocionais. As pessoas pagam por música porque precisam se sentir inspiradas. Pagam por decoração porque precisam se sentir bem em casa. Pagam por fotografias porque querem preservar memórias. Pagam por artesanato porque querem algo único, personalizado, especial. Você não está vendendo apenas produtos ou serviços. Está vendendo sentimentos, está vendendo experiências, está vendendo transformações. E isso tem um valor muito maior do que qualquer commodity. Mas para transformar a arte em renda sustentável, você precisa desenvolver não apenas o talento criativo, mas também habilidades empresariais. Precisa aprender a precificar corretamente. Precisa aprender a divulgar seu trabalho. Precisa aprender a lidar com clientes. Precisa aprender a gerir seu tempo e recursos. A boa notícia é que essas habilidades podem ser aprendidas. E quando você combina talento natural com conhecimento empresarial, com estratégia de marketing, com organização financeira, você não tem apenas um hobby lucrativo, você tem um negócio sólido e escalável. A era digital multiplicou exponencialmente as possibilidades de monetização criativa. Você pode vender produtos físicos online, pode criar produtos digitais, pode dar aulas virtuais, pode oferecer consultorias, pode licenciar suas criações, pode trabalhar com parcerias e colaborações. E há uma tendência crescente de valorização do artesanal, do personalizado, do único. As pessoas estão cansadas de produtos industrializados sem alma. Querem algo que tenha história, que tenha propósito, que tenha a marca pessoal de quem criou. Isso criou um mercado gigantesco para artistas e criativos que sabem se posicionar corretamente. Não é mais sobre competir por preço, é sobre oferecer valor único que justifica um preço premium. Mas há algo ainda mais profundo nisso. Quando você usa seus dons criativos para abençoar outros e prosperar financeiramente, você está vivendo no seu propósito. Você não está apenas ganhando dinheiro. Está cumprindo seu chamado. Está sendo quem Deus criou você para ser. E isso se reflete em tudo. Na qualidade do seu trabalho, na satisfação que você sente, na energia que você irradia, no impacto que você causa. Pessoas prósperas fazendo o que amam são magnéticas. Atraem oportunidades, parcerias, crescimento. Seus talentos criativos não são apenas para seu benefício, são para o benefício de todos que serão tocados pela sua arte, são para embelezar o mundo, para inspirar pessoas, para trazer alegria, paz, esperança através das suas criações. Quando você finalmente decidir levar seus dons a sério, quando finalmente der valor ao que você cria, quando finalmente transformar sua criatividade em empreendimento, você não estará apenas mudando sua situação financeira. Estará honrando o Criador que colocou esses talentos em você. Número 9. Chamado à aplicação da sabedoria divina. Chegamos ao momento mais importante. Você acabou de conhecer os 7 pilares da prosperidade que me tornaram o homem mais rico da história. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Sabedoria sem aplicação é apenas filosofia vazia. E transformação sem decisão é apenas sonho que nunca se realiza.
Você está numa encruzilhada. De um lado está a vida que você sempre viveu, cheia de reclamações sobre dinheiro, cheia de desculpas sobre por que não pode prosperar, cheia de inveja daqueles que conseguiram o que você ainda não conseguiu. Do outro lado está uma vida completamente nova, uma vida de abundância, de propósito, de impacto, de legado duradouro. A diferença entre esses dois caminhos não é sorte, não é privilégio, não é conexões. A diferença é uma única coisa: a decisão de agir baseado na sabedoria que você acabou de receber. Porque agora você não pode mais dizer que não sabia. Agora você não pode mais usar ignorância como desculpa. Agora você tem um mapa claro para a prosperidade. Terrenos e imóveis para construir patrimônio sólido. Educação para se tornar valioso no mercado. Agricultura para ter segurança alimentar e financeira. Diversificação para nunca mais depender de uma única fonte. Comércio para conectar necessidades com soluções. Transporte para ativar oportunidades através do movimento. Arte para monetizar seus dons únicos. 7 caminhos, 7 oportunidades, 7 formas de você sair da escassez e entrar na abundância. Você não precisa seguir todos ao mesmo tempo, mas precisa começar com pelo menos um. Hoje, agora. Antes que a motivação passe e você volte para a zona de conforto da mediocridade. Porque eu conheço a natureza humana. Sei que você está inspirado neste momento. Sei que está vendo possibilidades que não via antes. Sei que está sentindo uma energia diferente, uma expectativa de mudança. Mas também sei que essa sensação vai diminuir se você não tomar ação imediata. A prosperidade não é um milagre que acontece do nada. É o resultado natural de princípios aplicados consistentemente ao longo do tempo. É o fruto de decisões sábias tomadas diariamente. É a consequência de uma mentalidade transformada que se manifesta em ações práticas. Você passou a vida toda esperando que alguém te desse uma oportunidade, que alguém te promovesse, que alguém reconhecesse seu valor, que alguém mudasse suas circunstâncias. Mas prosperidade verdadeira não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Começa com você decidindo que merece mais e está disposto a fazer o que for necessário para conseguir. Não estou falando de ganância, não estou falando de materialismo, não estou falando de acumular riquezas para ostentar ou para se sentir superior aos outros. Estou falando de prosperidade com propósito. De abundância que transborda para abençoar outros. De riqueza que se torna ferramenta de transformação social. Quando você prospera seguindo princípios divinos, você não se torna apenas rico, você se torna um canal de bênção, um exemplo de que é possível sair da escassez. Uma prova de que Deus quer que seus filhos vivam em abundância. Um testemunho vivo do poder transformador da sabedoria aplicada. Mas isso exige coragem. Coragem para sair da multidão que aceita a mediocridade. Coragem para investir quando outros gastam. Coragem para estudar quando outros se divertem. Coragem para trabalhar quando outros descansam. Coragem para persistir quando outros desistem. A verdade é que a maioria das pessoas vai continuar reclamando da situação financeira, mas não vai fazer nada para mudá-la. Vai continuar sonhando com a prosperidade, mas não vai dar os passos necessários para alcançá-la. Vai continuar invejando quem conseguiu, mas não vai seguir o exemplo de quem conseguiu. Você não pode ser como a maioria. Se você quer resultados diferentes, precisa fazer escolhas diferentes. Se você quer uma vida diferente, precisa pensar diferente. Se você quer prosperar como eu prosperei, precisa aplicar os mesmos princípios que eu apliquei. E aqui está a promessa. Se você aplicar estes princípios com fé, persistência e sabedoria, você não apenas vai mudar sua situação financeira, você vai mudar seu legado. Você vai mudar o futuro dos seus filhos.
você vai mudar sua contribuição para o mundo. Porque riqueza verdadeira não é sobre quanto você acumula para si mesmo, é sobre quanto você consegue impactar positivamente a vida de outros. É sobre quantas pessoas você consegue inspirar, educar, abençoar através do exemplo de uma vida bem vivida. Quando você prospera, você eleva o padrão da sua família. Seus filhos crescem vendo que é possível vencer, que é possível ter sucesso honestamente, que é possível fazer a diferença no mundo. Isso é herança que vale mais que qualquer quantia de dinheiro. O momento é agora. A oportunidade é esta. A escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e continuar vivendo como sempre viveu, esperando que as coisas melhorem por si só. Ou pode decidir que hoje é o primeiro dia da sua jornada rumo à verdadeira prosperidade. Eu sou Salomão. Fui o homem mais rico da história não por acaso, mas por aplicação consistente de princípios eternos. E estes mesmos princípios estão disponíveis para você. A pergunta não é se eles funcionam. A pergunta é se você vai ter a disciplina e a determinação necessárias para aplicá-los. A prosperidade que você busca está mais perto do que você imagina. Está do outro lado da sua próxima decisão. Do outro lado da sua coragem de começar. Do outro lado da sua disposição de crescer. Seja sábio, seja corajoso, seja próspero. O reino dos céus e todas as suas bênçãos estão esperando por você. Existe um momento sagrado na vida de todo homem e toda mulher quando a sabedoria deixa de ser apenas conhecimento e se transforma em poder. É quando você olha para os 7 caminhos que revelei e percebe que não são apenas estratégias de negócio. São portais para uma versão de si mesmo que você ainda não conhece completamente. Imagino você agora, neste exato momento, sentindo algo despertar dentro do seu peito. Uma inquietação diferente. Não é mais a angústia de quem não sabe o que fazer. É a energia de quem finalmente enxerga o que é possível. É a sensação de estar diante de uma fonte que nunca seca, sabendo que você pode beber dela quantas vezes quiser. Cada princípio que compartilhei com você foi testado não apenas por mim, mas por milhares de pessoas ao longo de milênios. São como sementes antigas que, plantadas na terra certa, com o cuidado certo, no tempo certo, produzem frutos que alimentam gerações inteiras. A diferença entre quem prospera e quem permanece na escassez não está nos recursos disponíveis. Está na disposição de plantar essas sementes mesmo quando a terra parece árida, mesmo quando outros dizem que é impossível, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Você carrega dentro de si a mesma essência criadora que construiu impérios, que transformou desertos em jardins, que converteu homens simples em líderes de multidões. Essa essência não está dormindo. Está esperando que você a reconheça e a ative através de ações conscientes e consistentes. Se você sente que esta conversa precisa continuar, se reconhece que estamos apenas no início de uma jornada muito maior, inscreva-se neste canal. Porque o que compartilhamos hoje é apenas a primeira camada de uma sabedoria que se aprofunda infinitamente. A prosperidade verdadeira não é um destino onde você chega e para. É um rio que flui constantemente, alimentando tudo ao seu redor, criando vida onde antes havia apenas aridez. E você, meu amigo, foi criado para ser esse rio.